Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio temos um convidado novo, que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar esse podcast super legal, não se esqueçam de seguir a gente aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, comente, dê o like, né? Chame seus amigos para entender um pouco melhor dos brasileiros, né, que trabalham aqui no Canadá, sejam como empresários, sejam como pesquisadores, que é o caso de hoje, sejam como pessoas que trabalham na área corporativa, enfim, a gente tenta conversar com o maior número de pessoas possíveis para que vocês tenham uma noção da realidade do mercado de trabalho. E antes da gente começar, também lembrando, a gente está presente em todos os players de podcast do mundo, né, como Google Cast, Spotify. Se você prefere ouvir o podcast do que ver, também tem essas opções. Antes da gente começar, tem um recadinho especial dos nossos patrocinadores para vocês. Pra quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante para a gente, né, desde o início do podcast, né, o Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né? Você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, ou os diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics. Né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele também é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock. A Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vou continuar. Com continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? A empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira. Então,
Entre em contato com ele no Brasil Remitência Online, no Instagram e brasilremitência.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém, não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. É isso, pessoal. Voltando, hoje um episódio super legal. Temos mais uma doutora aqui. Que legal, pesquisadora. Vai ter um bate-papo, vai ser super legal. Seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, doutora Renata Mancops. Oi, Rodrigo, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Prazer é todo nosso, show de bola. Então, como de costume, né, a gente no Carreiras no Canadá, a gente sempre inicia o podcast perguntando, né, como que foi o início da sua carreira lá no Brasil? Bom, longa história curta, história longa, longa história curta. Tentei traduzir aqui a expressão e demorei. Eu sou fonoaudióloga de formação, me formei já há bastante tempo, trabalhei com clínica no Brasil muito tempo. E num certo ponto da minha carreira, na verdade, desde que eu estava na universidade, eu tinha desejo de trabalhar como professora, né, de trabalhar e por essa via acadêmica. Então, eu decidi fazer mestrado, fiz mestrado, depois fiz doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula numa universidade em Santa Catarina, morei em Santa Catarina, e dando aula, cada vez mais ratifiquei para mim mesmo o quanto eu queria trabalhar com pesquisa. No Brasil, para trabalhar com pesquisa, idealmente você tem que ir para a universidade pública, porque a universidade privada não dá condições para isso. Acho que nem tem pesquisa, né? Ou tem? Tem alguma pesquisa. Tem porque você tem mestrados e doutorados em universidades privadas e grandes universidades privadas no Brasil. Mas os fundos de pesquisa, quando eles existiam, e até hoje, eles vão, de financiamento público, eles vão prioritariamente para universidades públicas. Então, eu tracei as minhas metas, os meus passos, e assim eu fiz, e eu fui até esse ponto de me tornar professora na universidade pública no Brasil. Eu parei de fazer clínica quando eu estava no doutorado, porque eu estava no doutorado, dava aula numa universidade privada, tinha o meu filho pequeno, não dava para continuar fazendo tudo ao mesmo tempo, então eu decidi parar com a clínica. E acabei que a minha satisfação com atender pacientes, eu acabei suprindo pela atividade de supervisão de estágio, né, na faculdade, porque eu via pacientes também. E eu queria muito continuar com a pesquisa. No Brasil, depois que você é doutor, pelo menos na minha área ou na área da saúde, quando você atinge um certo, digamos, patamar, que você já está fazendo pesquisa num determinado tópico, by the way, eu sou fonoaudióloga e o que às vezes muita gente sabe sobre fonoaudiologia é que a gente ensina a criança a falar ou ensina surdo a falar, a gente faz isso também. Mas a minha área na fonoaudiologia, ela é bem específica. Eu trabalho com disfagia, que é um distúrbio de deglutição, em que a pessoa tem um risco de aspirar o alimento, risco de aspirar a saliva, e isso os desfechos comuns podem ser desenvolver pneumonia ou até a morte. Então, pessoas que têm AVC, pessoas que fazem cirurgias grandes de câncer de cabeça e pescoço e retiram algum pedaço da estrutura que é necessária para deglutir adequadamente e que atrapalha esse trajeto do alimento de ir da boca até o estômago e acaba, muitas vezes, indo como a gente explica para os pacientes, para o caminho errado, e pode entrar no pulmão, enfim. Podemos falar mais disso depois, mas continuando. Então, chegou um momento em que eu estava dando aula na universidade pública, eu fui professora
em 2 universidades públicas. Eu fui professora na Fundação Faculdade de Ciências da Saúde em Porto Alegre, hoje Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UXPA. E depois fui para a Universidade Federal de Santa Maria, ambas no Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, me realizei muito na minha carreira lá, porque eu fui professora do mestrado, fui professora do doutorado, orientava, né, dissertações, teses, também tive a oportunidade de ser preceptora, supervisora da residência multiprofissional na área de fonoaudiologia. E tudo isso era muito bom no sentido de que me realizava profissionalmente. Mas, como eu ia dizendo, chegou um ponto em que eu decidi que eu queria fazer um pós-doutorado, né? Essa concepção de pós-doutorado para nós no Brasil é diferente do pós-doc aqui. O pós-doc aqui no Canadá e nos Estados Unidos, ele é como uma sequência depois que você termina o seu PhD. Você já vai para o pós-doc, que é uma experiência de fazer de 1 a 4 anos de pesquisa com alguém experiente da área, depois que você já é doutor. Mas, normalmente, os pós-docs, no Canadá e nos Estados Unidos, são jovens, são as pessoas que recém terminaram o doutorado. No meu caso, eu era jovem, claro, mas eu já era uma profissional experiente, então, até no começo, eu tive alguma dificuldade de explicar para hoje minha chefe, na época, a professora com quem eu gostaria de aplicar, né, para fazer o pós-doc, porque ela não entendia como que eu, sendo uma professora, tendo meu laboratório de pesquisa, queria vir para pós-doc. Então, expliquei para ela que era um entendimento diferente, que é o que eles aqui entendem mais como sabbatical, que é o ano que você tira para... um mix um pouco disso, né? Mas, enfim. É porque você já trabalhava na área. E normalmente aqui, quando ele faz o pós-doc, ele não trabalha na área. É isso? Pós-doc aqui tem uma crise de identidade gigante, porque ele não sabe se ele é estudante ou se ele é profissional, porque sabe? São pagos os pós-docs, né? São pagos. Eu conversei com algumas pessoas que... É uma profissão, né? Na verdade. É um estágio profissional. Melhor definição. Isso aí. Enfim. E aí, eu decidi que queria fazer esse pós-doc. Muito bem. Aí as pessoas costumam me perguntar assim, né, Rodrigo? Como é que tu foi pro Canadá? Como é que eu faço para ir pro Canadá? Na verdade, eu vim para o Canadá, especificamente, porque eu queria fazer um pós-doc com essa pesquisadora. Se ela tivesse, eu costumo dizer que se ela tivesse em qualquer outro lugar do mundo, eu teria ido aonde ela estivesse. Porque é da área que você tinha interesse. Isso é bem interessante. A área, como eu disse, trabalho falando disso, né, das carreiras acadêmicas. Então, eu trabalho com disfagia do adulto. Já tinha um trabalho no Hospital Universitário de Santa Maria com os pacientes de doença pulmonar. Trabalho em parceria com a equipe de reabilitação para pacientes com doença pulmonar crônica. E as minhas perguntas de pesquisa, você imagina, então, tinha falado da disfagia, agora tentei traduzir para você, um paciente que já tem um pulmão que não é bom, uma condição de saúde que deixa ele debilitado, se ele tiver o risco de aspirar alimento, né, e tiver o risco de infectar mais ainda esse pulmão, digamos, piorar a inflamação que ele já tem no pulmão. Então, tentando resumir, esse era o meu interesse de pesquisa. E eu fazia também um exame no Brasil, no Hospital Universitário de Santa Maria, que hoje é uma das minhas áreas, vamos dizer mesmo, de especialidade, que se chama videofluoroscopia da deglutição, que é um exame que a gente faz no raio-x, numa sala de raio-x, é um exame contrastado, a gente oferece o alimento com contraste para o paciente está acordado, sentado, ele come o alimento e a gente filma esse alimento desde a hora que o alimento entra na boca até o momento que ele chega no estômago. Desse exame é possível a gente fazer medidas quantitativas. Onde que o bolo alimentar passou, quanto tempo ele levou para passar, onde que ele ficou trancado, vamos dizer assim. A gente faz medidas quantitativas. Eu comecei a tentar fazer medidas quantitativas e objetivas, usava certas escalas para fazer essa análise, mas que não estavam respondendo o que eu gostaria. E aí foi assim que eu entrei em contato com os artigos publicados dessa professora. E aqui vai a primeira dica para quem trabalha com pesquisa. Como é que você conseguiu vir no Canadá? Vim para o Canadá, de novo. Eu não vim para o Canadá, eu vim para trabalhar com essa professora. Era isso que eu queria. E porque eu estava lendo o que ela produzia
e lia muito, eu resolvi fazer contato com ela por e-mail. Então, eu mandei um e-mail, comecei um contato com ela, ela me respondeu, como é de praxe, eu acho, dos grandes cientistas, os bons cientistas e grandes pesquisadores. E desse fato foi que acabamos nos conhecendo, porque aí, numa combinação, digamos, entre universidades no Brasil, nós tínhamos uma conferência que se realizaria naquele ano, em 2015, se não me engano, e nós a convidamos para a conferência, e aí foi ela, estando no Brasil, foi que eu a conheci. E aí, bem, começamos essa troca, né, de interesses, e ela me convidou em 2016, foi a primeira vez que eu vim para o Canadá, para Toronto, então já fazendo aí um pouco da transição da história. Eu vim fazer o primeiro curso do método que ela criou para análise de videofluoroscopia da deglutição. Então, porque ela sabia que eu estava trabalhando com essas medidas quantitativas e tal. Eu vim para esse curso em 2016, junho de 2016, e nessa oportunidade perguntei a ela se ela me aceitaria para um pós-doc. E aí começamos as tratativas, porque eu queria fazer um pós-doc, enfim. E apresentei um projeto, porque... É um casamento de interesses, né? Isso eu vejo pelas pessoas que conversei. É você achar uma profissional que está dentro da sua área de pesquisa, que também tem interesse de trazer uma profissional que quer participar da pesquisa dela, enfim, quer trabalhar com uma coisa bem específica. Bem específica, mas eu também acho... Por que eu acho importante, né, como é o propósito do teu podcast, compartilhar isso aqui? Porque eu comecei dizendo que fazer pesquisa no Brasil é difícil. E fazer pesquisa em qualquer lugar do mundo é difícil. Mas no Brasil é particularmente difícil pelas dificuldades que a gente tem de estrutura, de financiamento. Mas também, às vezes, a gente acha que tudo que a gente faz ou fazia no Brasil é ruim ou de segunda categoria. E eu acho que o trabalho bem feito, ele é reconhecido, né? Eu sou o exemplo de que ele não é reconhecido e é reconhecido ao mesmo tempo, porque foi o trabalho que eu construí ao longo da minha carreira, durante todos esses anos, que foi o que essa professora, até porque quando eu cheguei na sala dela para conversar sobre isso do pós-doc, eu sempre conto isso como meio anedota, mas eu falei, o determinado artigo que eu escrevi, e ela falou, qual? E ela abriu uma pasta no computador dela, ali na minha frente, em que ela tinha todos os meus artigos salvos. E eu disse, nossa, né? Então, ela sabia quem eu era, ela foi se informar a respeito de quem eu era e do trabalho que eu vinha fazendo. Então, acho que isso é uma coisa importante, assim, né? Não necessariamente... como é que é aquela expressão? Complexo de vira-lata, né? Achar que o que a gente faz no Brasil é de segunda categoria. Acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa contextualizar e botar numa big picture. E a segunda coisa... Então, acho que foi por isso, né? Foi que ela disse para mim, sim, eu aceito você como pós-doc. Eu disse para ela, em sendo professora da universidade pública, que eu ia aplicar no Brasil para receber uma bolsa de pós-doc, para poder vir para cá e ficar 1 ano ou 2. E então a gente escreveu um projeto, ela supervisionou, eu apliquei para as principais agências de fomento no Brasil e não recebi a bolsa de pós-doc do Brasil. Ou seja, essa é a parte do não reconhecimento. Eu não fui reconhecida no meu país, assim, eu não ganhei a bolsa de pós-doc. Isso que ano que era? Qual que eram as bolsas da época? Pós-doc 2017, quando eu solicitei. Já tinha cortado algumas, né? Acho que antigamente tinha um pouquinho mais, não era 2017? Tinha mais. Rodrigo, corte de bolsa tem todo ano. Eu também fui coordenadora do pós-graduação. Mas, claro, piorou bastante de um tempo para cá. Enfim, eu não recebi essa bolsa do meu país e já estava frustrada, achando que eu não poderia mais vir, né? Quando a professora aqui abriu algumas oportunidades para vagas de Research Assistant ou alguma coisa assim, Research Analyst, não me lembro bem a position na época. Por quê? Porque aqui existe a carreira de pesquisa, né?
A pesquisa aqui, claro que ela está atrelada à universidade, mas não só. Você pode trabalhar com pesquisa não sendo professor da universidade. Você pode ter uma position de pesquisa, de assistente de pesquisa ou alguma coisa assim. E em vendo que ela tinha aberto essas positions, eu perguntei a ela se eu poderia vir como uma assistente de pesquisa, porque eu pensei, se eu ficar, por menor que seja o tempo que eu estiver lá, vai valer como uma experiência importante para minha carreira. E ela, então, em reconhecimento, aí vem a parte, né? Acho que porque ela já tinha reconhecido o trabalho que eu fazia e a importância da questão que eu estava propondo, ela disse, não, eu vou ver se eu posso aqui adaptar essa vaga como uma vaga de pós-doc, porque aí nós temos, como você disse aqui, a opção de que pós-doc é uma position, é uma job position. E ela abriu essa job position para mim. E eu, então, vim para o Canadá como pós-doc na minha área para fazer pesquisa exatamente naquilo que eu queria. Eu acho muito importante esse ponto, a gente parar e fazer uma reflexão sobre isso. Como foi importante você ter feito um network, você conhecer ela, te conhecer ela, ler o seu trabalho. E eu falo isso, muitas pessoas, elas veem em algumas posições e elas já desistem no início, isso aqui não é pra mim. Mas olha, você criou um relacionamento, ela precisava, viu que você era da área e abriu uma posição para você porque ela sabia o quanto que ia agregar na pesquisa dela, através dos network que você criou. E eu acho assim, então falando em carreiras, né? Falando, eu sou da área da saúde, como eu disse, trabalhei com clínica há muitos anos, as minhas questões de pesquisa sempre vieram da clínica, eu tinha problemas do dia a dia com pacientes que eu queria pesquisar, investigar, né? Se não resolver. Mas a gente sabe que quando a gente muda de país, em sendo profissional da saúde, existe uma dificuldade a mais, porque as profissões da área da saúde, elas são profissões reguladas. E as validações, elas são dispendiosas financeiramente, emocionalmente, né? E nem sempre longas e nem sempre elas valem a pena, né? Então, no meu caso, o desejo, o target era trabalhar na pesquisa. Então, eu já queria pesquisa. Mas eu trago isso como uma contribuição aqui, né, para a reflexão da audiência do podcast. Quando você pensa em carreira, se você tem um desejo de migrar e você é de uma área da saúde e você, de repente, considera que pesquisa pode ser, não é assim que você vai começar a fazer pesquisa, né, de uma hora para outra. Existe toda uma formação para isso também. Mas, ou então, você é um profissional da área da saúde e está pensando, bem, se eu vou investir num doutorado, vou investir num doutorado no exterior, num país, né, com quem eu consiga dominar a língua, né, ou eu já tenho algum pesquisador de referência que é referência no tópico que me interessa, porque aí você pode ir por esse caminho da pesquisa, não necessariamente o da validação, né, da profissão. Eu não sou fonoaudióloga clínica no Canadá, né, eu sou pesquisadora. Eu não trabalho aqui com pacientes, eu não vejo pacientes, eu não atuo clinicamente. Mas no próprio Brasil você não fazia isso, né? Você já estava, você tinha também no final? Não, no Brasil todo o tempo eu era as duas coisas. Eu achei que você já tinha mudado no Brasil no final. Não, porque o que acontece? No Brasil, como a questão da pesquisa ela está atrelada à sua posição de professor, eu dava aulas para graduação de fonoaudiologia. Então, a graduação, eles têm que fazer estágios em diferentes áreas da fonoaudiologia. Na minha área da fonoaudiologia hospitalar, com pacientes de disfagia, eu era supervisora desse estágio. Então, no hospital universitário da Universidade Federal de Santa Maria, eu tinha um ambulatório que estava sob a minha responsabilidade. Na verdade, os profissionais da residência atendiam, ou os alunos de mestrado e doutorado, mas eu via os pacientes junto com os alunos, né? Entende? Ou mesmo na internação, o estágio, onde víamos os pacientes que estavam internados, né? Que têm um problema de disfagia. Então, eu também via os pacientes. No Brasil, para você ter esse contato com os pacientes, você precisa estar lá, com seu registro profissional, direitinho, né? No conselho profissional. E eu fui fonoaudióloga clínica com meu registro profissional até eu sair do Brasil. Eu só cancelei o registro quando eu realmente me mudei definitivamente para cá. Entendi. Não, é legal saber disso também.
Tá. Aí teve, eu não sei, funciona como se fosse uma job offer? É o LMIA que ela emite, a universidade? Exatamente. Eu vim com uma job offer de pós-doc, uma LMIA, a job offer e a letter, elas eram por 1 ano, né? Mas renováveis por mais um tempo. Como eu ainda era professora da universidade, na universidade você pode sair em licença para pós-doc por um determinado tempo. Você depois precisa voltar, digamos, e pagar de volta esse tempo para a universidade e para o país, o que está correto, né? Porque eles ficam pagando o seu salário para você se qualificar, buscar uma fonte externa e se qualificar. E aí você volta e precisa ficar, digamos, eu fiquei 1 ano aqui fora, eu preciso voltar e ficar no mínimo 1 ano de volta trabalhando na universidade. O que era o meu plano inicial, né? No meu imaginário, eu viria, faria a minha pesquisa, e isso seria também uma forma de eu deixar uma porta aberta com essa pesquisadora para que a gente trabalhasse em parceria dali por diante. Os meus alunos de mestrado e doutorado pudessem vir fazer doutorado sanduíche ou estágios, né, temporários aqui, na verdade, que é o que toda universidade pública e privada, mas a universidade pública basicamente almeja, que é a internacionalização, que é você conseguir estabelecer parcerias internacionais, né? Não, o meu laboratório, através da Universidade Federal de Santa Maria, a gente já tinha algumas parcerias. Eu basicamente ia anualmente dar aula no Chile, na América Latina, né, numa universidade específica no Chile. Eu recebi alunos da Colômbia, e aí fui na Colômbia também ensinar sobre videofluoroscopia. Então, já tinha uma certa internacionalização no nível da América Latina, né? Então, essa era a minha expectativa inicial. O que aconteceu naquele ano que eu vim fazer o curso, em que eu fui convidada em 2016, eu me lembro, assim, é uma memória visual de eu estar parada ali nas proximidades onde é o instituto onde eu trabalho hoje, que é ali na University Avenue, e olhar para a CN Tower e dizer, meu Deus, eu quero voltar para cá. Eu vou voltar. E eu lembro que eu disse isso para mim mesma, eu vou voltar aqui e eu vou voltar com meu filho. Na verdade, quando eu tive esse pensamento, eu não tinha a clareza, assim, eu acho, do que estava por vir, mas era mais um desejo e uma vontade de vir mais tempo. E por isso, a ideia do pós-doc. Eu pensei, bem, eu vou ficar 1 ano de pós-doc, o meu filho vem comigo, nós vamos, né, viver essa experiência. No ano em que eu estava aqui, vivenciando o pós-doc, e aí podemos abrir um outro capítulo, porque não é toda essa Coca-Cola toda, não é cor-de-rosa desse jeito, né? São muitos os desafios, muito grandes. Mas, apesar de todos os desafios, foi nesse ano que eu também decidi que eu queria imigrar. Quando você veio sozinha ou você já veio com seu filho? Quando eu cheguei para o pós-doc, eu cheguei sozinha. E aí, porque era o último ano, ele estava terminando o ensino médio no Brasil. Eu cheguei em outubro, eu acho, e ele veio em dezembro. Aí minha família veio para passar o Natal, ficar comigo. Então, eu tive esses primeiros, outubro, novembro, dezembro, esses 2 meses de... Meu Deus, eu nem sei como qualificar, mas tudo muito, né, diferente na minha vida. E aí ele veio em dezembro. Aí ele ficou... Aí ele veio e a minha família passou o Natal, as festas, os holidays aqui com a gente, voltou e aí ele ficou comigo. Ah, entendi. Acho que facilita muito a adaptação quando você tem enfim, marido, filho, com certeza, porque esse início é terrível. Rodrigo, na verdade, você pensa assim, por isso que eu digo que também acho que compartilhar a história desse ponto de vista é interessante. Eu lembro que eu dizia isso pro meu filho desde sempre, né? Meu filho, o mundo é grande, você não precisa ficar aqui. Olha para o mundo e vê isso como uma grande possibilidade, né? Eu vim de uma família muito modesta, assim, e o grande investimento da minha família, dos meus pais, que nenhum dos dois teve formação universitária, foi dizer para nós, vocês têm que estudar. Eu e as minhas irmãs, meus irmãos, né? Eu sou a mais velha. Então, sendo a mais velha, eu acabei desbravando muito. Então, assim, tem que estudar e tal. Então, assim,
essa coisa de trilhar, de conseguir terminar a universidade, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, veio muito, como eu disse, do meu desejo de seguir nessa direção da carreira. Eu tenho uma irmã, por exemplo, que é médica e não tem nada a ver com academia. Ela é médica, fez medicina e é médica, né? Trabalha na medicina. Mas eu tinha esse desejo da carreira acadêmica. Mas eu não tive oportunidades, por exemplo, as coisas enquanto eu estive na universidade. Não era assim, vou ali fazer um intercâmbio, vou viajar, vou... Nem um mochilão, assim, era uma coisa que não estava no meu horizonte, não era uma possibilidade para mim. Então, eu acho que comecei a viajar quando eu comecei a trabalhar como professora, porque comecei a ir para conferências, como eu disse, e ter um certo nível de reconhecimento do trabalho em que eu era chamada para falar nos lugares. Mas essa experiência que eu tive quando eu cheguei aqui no Canadá, de, por exemplo, ir morar por esses 2, 3 meses na casa de uma outra pessoa, dormir no sofá da sala, que é uma coisa que os jovens, digamos assim, têm. Eu já era professora, né? E fui viver isso, né? E vim viver isso. E o que foi extremamente importante, mas foi super difícil. Essa mudança, quando você tem uma posição, acho que é mais da parte social, né? Socialmente, né? Uma professora, e quando você vai para um ambiente que muda isso, quebra um pouco do que você está acostumado. Eu senti muito isso quando eu vim para cá estudar inglês, já em 2013, já com nível alto, e eu era o mais velho. Eu estava com 30 e poucos anos, eu era o mais velho na turma. Eu tinha aula com adolescentes de 19 anos, 18 anos. Exatamente. E aquilo é muito estranho. Quebra completamente o padrão que você está acostumado, né? Exatamente. E o que aconteceu, é bom, você falou no inglês, né? Isso é uma outra coisa. Jovens, estudem inglês. E o inglês que dizem que você tem avançado no Brasil não é avançado. De verdade. Vamos falar de verdade. Na vida de verdade não tem legenda. Não tem, entendeu? Por que eu tô falando isso também? Claro que uma coisa é o inglês que você usa quando você viaja, ou até o inglês que você usa para a vida diária, mas quando você é profissional, no meu caso, precisava dar conta de um desempenho profissional no nível de ser a pós-doutora do laboratório, gente... Esse é um ponto que eu acho que é muito válido a gente conversar, porque eu falo, você fala inglês, uma coisa é uma conversa informal, quando você tá com seu vizinho, outra coisa é você discutir, que não vai discutir balanço patrimonial em inglês com controller, com CFO, entendeu? É o nível de inglês que você tem que estar, e é a mesma coisa com uma pesquisa, né, que você vai discutir termos específicos, técnicos. Aí você pensa assim, e eu sou da área da fonoaudiologia. Supostamente os fonoaudiólogos gostam de falar, isso é verdade. E os fonoaudiólogos falam bem. Isso também é verdade. Alguns não. Mas, em geral, é uma skill, é uma skill que a gente tem. A minha chefe é uma fonoaudióloga que fala muito bem inglês. Então, você imagina assim, quando eu comecei a ter que apresentar trabalhos em inglês. Até hoje, tem room for improvement a lot, porque o nível de exigência é muito alto, né? Então, e eu acho que a gente tem sempre que melhorar. Mas nesse começo foi muito sofrido, muito sofrido. Primeiro, normal, os primeiros dias eu tinha dor de cabeça todo dia. Eu rezava para chegar em casa e não ter que falar com ninguém. Né? Eu acho que é importante falar isso. É importante porque as pessoas todo mundo acham... passa por isso. Nossa, eu cansava, assim, porque... E nas reuniões, entendeu? Reuniões de trabalho, os 20 primeiros minutos, eu estava com atenção total, focada, tentando anotar, prestando atenção. Passavam 20 minutos, 30 minutos, eu já não conseguia mais e começava assim, tomara que ninguém me pergunte nada, tomara que ninguém me pergunte nada. Porque a gente precisa fazer essa adaptação e não é fácil. Não. Mesmo você dizendo assim, desculpa, é na sua área, é o trabalho que você já faz, o vocabulário técnico. Não é, né? Então, acho que é importante falar disso, porque a pessoa não tem que vir no salto alto, entendeu? E dizer... Eu acho que
tomar esse vareio, falando na linguagem popular, acontece para todo mundo, nas diferentes oportunidades, nos diferentes níveis, entendeu? E eu falo assim, ó, que foi e continua sendo super importante, né? Mas foi muito difícil. Depois que meu filho estava aqui, a coisa de falar no telefone, né? Então, tinha uma coisa para resolver da TV a cabo, tinha que ligar para a empresa de TV a cabo. Eu esperava chegar em casa e dizer, meu filho, liga para lá e resolve isso aqui. Porque, graças a Deus, e ao meu investimento, o menino falava um bom inglês, porque eu coloquei ele no inglês desde cedo, né? E daí ele, como filho adolescente que era na época, dizia, mãe, se você não ligar e não tentar, o seu inglês não vai melhorar. Ainda tomava uma lição de moral. Ainda, além de cansada, tomava uma lição de moral. Mas porque, e você vê, isso era uma coisa da vida diária, resolver uma coisa da conta de TV a cabo, resolver uma instalação de alguma coisa. Então, assim, sim, não é simples, não é trivial, tem uma demanda, e por isso que quando as pessoas... Outra pergunta, você deve receber um monte essa pergunta. Eu tenho que falar inglês para ir para o Canadá? Tem. Simples. Não está escrito em lugar nenhum que você tem que ter, mas você vai penar. Se você não falar, vai penar. Sempre falam pra gente, assim, é engraçado, eu acho que até fazer uma pergunta dessa, eu sempre falo, gente, pensa, você tá num país de língua inglesa, você não devia nem perguntar uma coisa dessa. Se você quer vir pra cá sem falar inglês, você pode, você vai conseguir os menores salários, você vai conseguir as posições de entry-level, você vai conseguir posições que provavelmente não é aquilo que você tá imaginando, como que vai ser sua vida no futuro. Porque eu não imagino que ninguém que esteja no Brasil queira vir pro Canadá tem o sonho de trabalhar nessas profissões, que com todo respeito, claro, toda profissão é válida, mas não são aquelas profissões que são sonhos de carreira das pessoas no Brasil. Eu costumo dizer que no Canadá a vida é digna. As diferentes oportunidades de trabalho em diferentes níveis de empregabilidade, tudo bem, tá difícil, já foi mais fácil, tá difícil agora também. Mas, assim, elas trazem uma dignidade, você tem que, digamos, se você comparar ao Brasil, você tem que trabalhar menos horas para adquirir certas coisas, bens de consumo e tudo mais. Sim, se você vier para cá, o seu inglês vai melhorar, porque você não tem outra alternativa. Eu, logo que cheguei naquele primeiro ano do pós-doutorado, por exemplo, com salário de pós-doc, mantendo meu apartamento no Brasil, meu filho lá por aqueles meses e não estava nada certo de que eu iria mudar para cá, embora eu já tivesse decidido que eu ia mudar para cá de alguma forma, né? Eu queria emigrar e fui fazer consultoria para saber quais eram os caminhos que eu teria para fazer isso, porque eu também... A minha outra ideia era dar uma vida de oportunidade para o meu filho, diferente do que eu imaginava que ele pudesse ter no Brasil. Eu não tinha dinheiro para pagar uma escola de inglês, para fazer aula de inglês. Aí eu encontrei esse grupo que tinha numa igreja aqui em Toronto, que era que dava aulas de inglês para a comunidade de língua portuguesa, pessoal de Portugal e do Brasil. E eu ia uma vez por semana de noite nessa aula, porque era o recurso que eu podia ir. Mas eu disse isso para contar que a pessoa que dava a aula para nós, ele dizia assim, olha, vocês não têm outra saída, porque aqui, se você sair e você ficar com vergonha do erro que você cometeu, porque você entrou na padaria e falou uma coisa errada, tem problema, sai da padaria, entra na loja do lado e fala de novo, porque você não tem outra saída. Você só pode falar inglês, entendeu? Então... E profissionalmente, que nem eu falo, você tá numa reunião, as pessoas não param para pensar o canadense de você falar, caramba, eu vou falar mais de boa porque é um imigrante. Não, eles vão falar como se você estivesse falando com o canadense ali. E no início é difícil, no início você vai apanhar, eu passei por isso. Eu lembro de uma reunião, eu trabalhei numa empresa gigantesca aqui, e eu na reunião com os diretores da empresa lá, começando a nervoso, suando frio. Eu falei, caramba, e já tava aqui há um tempo, mas, gente, faz parte do aprendizado, isso acontece com todo mundo. Uma outra vantagem do Canadá, se você tá pensando no Canadá, que eu sempre falo para as pessoas no Brasil, é que o Canadá... Muitos países têm, mas o Canadá é um país de imigrantes. O Canadá tem pessoas de todo o mundo. Então, se você quer ouvir pessoas falando inglês com os mais diferentes sotaques, venha para o Canadá. Primeiro, não existe inglês sem sotaque, pessoal. Verdade. E aqui sou eu também fonoaudióloga falando.
Não existe não ter sotaque, né? Mas no Canadá, e a minha principal dificuldade, aquilo que o pessoal gosta de dizer, eu entendo tudo, eu só não consigo falar. Não, eu não entendia tudo, não. Eu não tinha vergonha de dizer. Porque as diferentes origens, entendeu? Eu pensava, meu Deus, que sotaque difícil. Por exemplo, até hoje, pessoas japoneses falando inglês. Para mim, continua sendo extremamente difícil, né? Hoje, até porque eu moro na GTA em Mississauga, e a gente tem muitos, a comunidade da população indiana grande ali ao redor dessa área que eu moro. Hoje, esse sotaque é bem familiar para mim. No começo, era muito difícil. Muito difícil. E outros sotaques. Assim como até hoje. Eu entro em algum lugar e a pessoa pergunta para mim, você fala espanhol? Ou você é brasileira? Por quê? Porque escutam o meu sotaque. Eu escuto algumas vezes, pergunto algumas vezes já se eu sou de Quebec. Não sei se já passou isso. Sabe por quê, né? Porque português e francês é muito parecido. Alguns canadenses, eles acham também que o mundo é um tal de Tordesilhas entre Inglaterra e França, né? Também. Se não é inglês, é francês. Por eliminação. Mas isso que você falou, acho que é muito importante também. É um ponto que eu escuto muito isso de pessoas que não falam, não entendo tudo e só não consigo falar. Eu tenho certeza que não entende tudo. Certeza absoluta que não entende tudo, porque isso não é verdade, entendeu? Se você entendesse tudo, você não poderia falar o inglês perfeito, né? Sei lá, mas isso é uma coisa assim, ó, a gente tem que desmistificar isso de novo, entendeu? A gente não é gente de segunda categoria, outras pessoas de outras nacionalidades também vão ter essa dificuldade, exceto, claro, países em que os países são de fato bilíngues. O Brasil não é bilíngue. As pessoas primeiro acham que a gente fala espanhol, né? Normal. E aí, às vezes, quando eu digo, eu falo espanhol, mas não é porque no Brasil todo mundo fala espanhol. A gente não é bilíngue. Então, qualquer outra língua que a gente fale além do português no Brasil já é um asset. Você não acha impressionante isso? Outro dia eu estava lá em Burlington e a gente encontrou um canadense lá, uma canadense, na verdade, e tava com um grupo de brasileiros e... vocês falam espanhol? Eu falei, caramba, é impressionante, assim, porque o americano não me surpreende tanto, né? Porque a gente sabe que geografia não é o forte deles, mas me impressiona o canadense fazer esse tipo de pergunta. Não, mas as pessoas... Ou então eles perguntam assim, qual a língua que fala no Brasil? É o brasileiro? Porque português... é de Portugal na cabeça das pessoas, a primeira associação que eles fazem. E na verdade, e na verdade, Rodrigo, se a gente pensar, né, a gente é rodeado de países que falam espanhol na América do Sul. Então, é de fato complicado. Eu acho que a gente devia falar pelo menos português e espanhol, acho que já ajudaria, né? Mas é engraçado, eu lembro da minha empresa, uma vez, o CEO tava querendo ir pro Brasil, inclusive ele vai, né? Eu tava ajudando lá. E a secretária dele falou, ele tem umas ideias mesmo, ele gosta de fazer essas viagens exóticas. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, o Brasil não é uma viagem exótica, né? Mas eles não têm uma noção. Eu não sei quanto a você, mas a primeira vez que eu fui para uma conferência na Europa, a conferência ia ser em Barcelona, mas antes disso eu fui fazer uma visita técnica em Maastricht, na Holanda. E quando eu cheguei lá para o pessoal da van, que estava esperando para me pegar no aeroporto, para me levar para o endereço que eu ia, e eles, a gente está esperando essa passageira que é do Brasil e tal. E eu cheguei e eles disseram, nossa, você é brasileira, que exótica. Eu fiquei, de verdade, o sentimento que eu tive foi de ofendida. Eu fiquei me sentindo um pouco um animal zoológico, assim. Eu disse, como assim exótica? Exótica por quê? Então, eu não sei se o exótico, claro, no vocabulário em inglês significa uma coisa, mas pra gente soa isso. A viagem para o Brasil é uma viagem exótica. Não sei se exótico é a palavra, nesse sentido, entende? Que eu tô tentando falar, assim, talvez né? Para ele seja uma conotação, assim, diferente. Mas pra gente só, assim, o exótico pra gente, acho que é a mesma conotação que você tem, é uma coisa muito diferente. Muito Seria diferente. Eu falar assim, cara, eu vou pra uma ilha no Pacífico, assim, uma coisa que... Sei lá, né? Eu acho que é isso. Uma outra coisa que a gente aprende no Canadá, isso é uma aprendizagem minha, não sei o que você acha, mas... É tão legal conviver com as outras culturas. Porque o Brasil é muito grande. Então, eu lembro, assim, quando eu comecei a viajar, né?
e ir para o Nordeste. A gente já tem uma super diferença cultural. Eu que sou do Sul, Rio Grande do Sul. Aí você vai para o Nordeste, já é uma super diferença cultural, né? É diferente. Entre nós, os diferentes estados, nós temos diferenças, né? Ou pelo menos as regiões. Eu estou usando o Nordeste como um exemplo só. Mas aqui, essa coisa da gente viver essa agora você me confundiu. Multiculturalidade. No dia a dia, é muito legal. É muito bom. A gente cresce tanto como ser humano, como cidadão do mundo, no respeito às diferenças, porque daí é isso. Para eu dizer que uma coisa é exótica, eu não vou dizer que ela é exótica. Eu aprendo a lidar com todas as diferenças. As coisas são só diferentes, né? Claro que há coisas, considerando o jeito como a gente é formado, que são mais diferentes do que como você foi formado. Mas aí você também aprende a lidar com essa diversidade, né? Com certeza. Princípios, crenças diferentes das suas. O mundo é muito grande, né? E é muito bom poder abrir a mente, assim, para isso tudo. Legal. Legal pra caramba. Vamos continuar um pouquinho na carreira. A gente desfocou, mas acho que foi importante. A gente fugiu um pouquinho. Mas legal. Vamos voltar um pouquinho pra parte que, beleza, você veio, teve uma adaptação, né? Agora você começou só a trabalhar em inglês, seu filho já estava aqui. Conta um pouquinho mais como que foi esse início de Canadá. Foi em 2017, não foi? Não, foi que eu vim para o pós-doc, foi 2018. Que eu fiquei como pós-doc foi 2018. Em 2019, eu tive que voltar para o Brasil, aí, como eu falei, porque como professora da universidade, eu tive que voltar. E aí foi que terminei de ter a certeza que eu não conseguia mais viver no Brasil. Eu não conseguia, de jeito nenhum. Isso é um ponto complicado. Depois você é picado, eu sempre falo, você é picado pelo bicho morar fora. Já era. Eu gosto de contar essa parte, eu vou falar de 2 eventos diferentes, que as pessoas acham que são a mesma coisa e não são. Como eu disse, eu já tinha decidido que eu queria imigrar. Eu tinha feito uma consultoria já com um consultor de imigração para saber quais eram as minhas possibilidades, as vias legais para eu imigrar. Como eu tinha uma LMIA, eu tinha 1 ano de experiência, no mínimo, já de trabalho, work experience, né, no Canadá. Quais eram as minhas possibilidades, quais eram as portas que eu tinha para bater na imigração para poder entrar. Eu já tinha feito essa consultoria, eu já tinha tomado essa decisão. E já tinha dito para o meu filho, eu quero imigrar, eu vou imigrar, estou fazendo isso por você também e tal. E aí sabe como é que é, né? 17 anos, 18 anos, não sei, mas enfim. Neste meio tempo, a outra coisa inesperada que aconteceu para mim no Canadá foi que eu encontrei meu marido. Não era uma coisa que eu estava procurando. Eu vim para cá para estudar, tanto que eu sabia que eu ia ter que voltar para o Brasil, né? Então, assim, não era uma coisa... Foi fora do plano, foi um acontecimento que hoje eu vejo que tinha que ser e tal. E bem claro, em estando com ele, em o nosso relacionamento amadurecendo, ele também... Eu costumo brincar que teve um determinado momento que eu disse para ele assim, risky, é muito risky isso que a gente está fazendo, né? Se relacionar, eu tenho que voltar para... Aí ele disse assim... Ele canadense. Ele canadense. Uma das raridades, canadense nascido em Toronto, muito canadense. Coisa difícil de achar. Coisa difícil de achar, E ele disse para mim, você é risky? Eu tô me arriscando, porque eu tô sabendo que você tem que voltar pro Brasil. Os dois, né? Então, pros dois, né? Mas, enfim, quando eu tive que voltar pro Brasil, e ele sabia que eu tinha que voltar, isso a gente já estava se relacionando há bastante tempo, ele proposed, né? Ele me pediu em casamento, e a gente, desde então, de que eu voltei pro Brasil, a gente pensou, bom, vamos ver como que a gente vai fazer para organizar nossa vida para você poder voltar. Então, eu sabia que eu tinha que ficar 1 ano, necessariamente, na universidade, e porque eu tinha que pagar meu tempo de volta para a universidade. Ou você poderia pagar do seu bolso, né? Não tem essa possibilidade. Que não era uma possibilidade. No meu caso, eu não tinha essa possibilidade. E, bem, aí eu voltei para o Brasil, eu não tinha nenhuma
oferta aqui, eu já tinha manifestado para a minha chefe que eu tinha interesse de voltar. E ela abriu essa porta porque ela podia ter estendido o seu alemão aí também, né? Não, ela poderia, mas eu não pude porque eu tinha que voltar para a universidade. Ah, tá, é verdade. Tá. Né? E aí ela disse, olha, Renata, no momento eu não tenho nenhuma oportunidade, eu não tenho o que te oferecer. Claro que depois, com o tempo, ela acabou, no meu jantar de despedida daqui, ela acabou conhecendo, né, hoje meu marido, o Michael, e tudo mais, e ela sabia do nosso plano, de eu querer voltar. E ela comentou, né? Ela disse, olha, eu não tenho nenhuma oferta, né? Mas se alguma coisa surgir, né? Mas vamos o seu ver. marido podia te dar o sponsor também, né? Você tinha Então, mais uma possibilidade, né? São duas aí no caso, né? Mas aí você está falando com uma mulher que construiu cada etapa da carreira, cada etapa. Eu nunca na minha vida fiquei sem trabalhar, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar, com 17 anos. E quando surgiu essa coisa do sponsor, que poderia ser, e que parecia, inclusive, ser o caminho mais fácil, e acabou não sendo, viu? E eu, como eu disse, voltei para o Brasil. Numa época de contexto sociopolítico-econômico super difícil, na tal daquela visão que as pessoas, que eu cresci, né, na minha geração, a gente cresce aprendendo que a gente seria funcionário público federal, isso significava estabilidade, e tudo que eu não sentia era estabilidade. Eu nunca seria mandada embora, eu podia estar lá até hoje, né? Mas estava longe de ser estável estar na universidade pública naquele ano, no Brasil. Com a super dificuldade de me adaptar à vida brasileira de novo, assim, eu diria impossível, tanto que eu tive depressão, eu tive que, né, buscar recurso terapêutico, médico, para sobreviver a isso. E foi nesse sentido que acabei, então, conversando também com, hoje, meu marido, e disse para ele, olha, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas é o seguinte, acabando meu tempo aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu estou disposta a voltar para o Canadá. E eu sabia que se fosse por sponsorship, eu teria que ficar no mínimo 1 ano em função, né? Primeiro a gente teria que casar, claro que já era o plano, mas sem poder trabalhar, aplicar, esperar o work permit para trabalhar no quê? Eu já sabia que fonoaudióloga não podia ser, né? E aí eu lembro que eu comecei a brincar. Eu disse, olha, eu vou, sem nenhum conflito de interesse, eu disse para ele, vou vender café no Starbucks, vou servir café no Starbucks, mas com conhecimento técnico da deglutição. Eu vou ensinar as pessoas a engolirem o café melhor. E aí a gente brincava com isso, só que também nesse meio tempo eu mantive uma relação com a professora aqui de nos encontrarmos semanalmente, porque eu tinha os artigos para escrever, tínhamos que publicar o trabalho relativo aos dados que eu tinha trabalhado aqui na pesquisa. E quando eu disse para ela que nós tínhamos tomado a decisão de que eu voltaria para o Canadá, independente de eu ter, né, que a gente, que o plano era que eu iria me casar. Você ficou 1 ano longe do seu marido ou vocês se viram nesse meio tempo? A gente se viu na metade do tempo, porque ele foi para Buenos Aires, ele que nunca tinha pensado em viajar para América Latina, foi para Buenos Aires, porque eu tive uma conferência em Buenos Aires, e aí eu disse para ele, vamos em Buenos Aires, você vai em Buenos Aires, a gente se encontra lá. E assim foi. Legal, Buenos Aires é fantástico, eu sou fã condicional. Enfim, aí eu comentei com a professora e disse para ela, olha, eu vou voltar para o Canadá, sim ou sim, até o final do ano. E, por favor, eu falei, o que você tiver de atividade que eu possa fazer academicamente, intelectualmente, artigos para escrever, por favor. Eu falei, aí eu disse para ela, porque eu nunca fiquei sem trabalhar na minha vida e eu não pretendo ficar assistindo televisão com a minha sogra nesse tempo, porque a imigração vai requerer um tempo. Eu vou casar primeiro, eu tenho que ir, a gente tem que casar. Aí vamos aplicar, porque as pessoas pensam assim, outro imaginário que as pessoas têm no Brasil. Ah, você casou com canadense, você tem cidadania. Não, meus queridos, não é assim que funciona. Então, eu estava prevendo que eu ia ter, no mínimo, 1 ano nessa situação, ou eu ia ter uma work permit em algum momento e eu ia trabalhar de alguma coisa.
Eu achei que eles te dariam o PR, não, mas primeiro vem um Work Permit, né? Não. Eu achei que quando você casa, vinha o PR logo. Não, não é assim. Não é assim. Não é assim. E aí, quando eu disse isso pra ela, ela me disse, eu tenho uma position pra você. Ela falou, você pode vir e você vai voltar a trabalhar no laboratório. Nossa, isso aí foi sensacional. Sensacional? Sensacional. Lembra do esforço? Lembra do inglês? Você cultivou, lembra de dar conta? Mérito total seu, que você cultivou esse network por 5 anos aí, né? Se eu tivesse sido péssima, ruim, se eu tivesse sido mediana, ela não ia falar isso. Com certeza. Mérito total seu. Então, por isso que eu falo dos eventos, assim, porque as pessoas... Casou com canadense, ficou tudo fácil. Não ficou tudo fácil, sponsorship. Eu vou contar quando que eu casei e o que aconteceu, mas meu processo de imigração é por sponsorship, que hoje eu vejo se eu tivesse migrado por outra streaming, eu tinha pegado meu PR primeiro, mas enfim. PR, ela me ofereceu a position de pós-doc, num primeiro momento, porque pós-doc é uma position. E o pós-doc, ele vai de 1 ano a 4 anos, então você pode levar 4 anos fazendo... Você pode fazer de 1 a 4 anos. Às vezes você sai de um pós-doc e entra no outro pós-doc. Enfim, a primeira position que ela me ofereceu foi de pós-doc e sensacional, já não vou trabalhar servindo café. O que... É sensacional. Seria digno, mas eu voltei trabalhando com pesquisa na minha área. Eu sei que isso não é o comum para todo mundo, então eu já estava super grata, né? E grata... Mas também sabendo que isso não tinha vindo do céu, caído do céu. Né? Mérito total seu. Aí, então, eu me exonerei da universidade pública no Brasil. Isso é um ponto corajoso, né? Como a gente falou, né? Ter estabilidade, tudo. Você não poderia ter tirado uma licença sem vencimento? Eu conversei com algumas pessoas que fizeram isso. Podia. Por que eu não fiz? Cortar o vínculo direto. Primeiro, porque eu sabia que eu não queria voltar. Porque eu sabia que eu ia me casar. Eu não ia voltar. E isso, na verdade, do ponto de vista de quem trabalha na universidade, eu tive cargo, né? Eu fui coordenadora de curso de graduação, eu fui coordenadora do curso de pós-graduação. Com toda a crise social e política que o Brasil estava vivendo e vive até hoje, eu vou dizer que eu não estaria sendo legal com os meus colegas de departamento se eu fizesse isso. Por quê? Primeiro que eu teria que ter a aprovação do colegiado, do departamento, e elas poderiam dizer para mim, não, o colegiado não endossa o seu requerimento, o seu pedido de, sei lá, licença sem vencimento. Por quê? Porque enquanto eu estou fora, eles não podem me substituir. Você ocupa a vaga. Eu ocupo a vaga. Sabendo que eu não ia voltar, para que eu ia fazer isso? Se a licença que eu ia pedir era sem vencimento. Renata, você não tinha medo de... Não, eu decidi... A coisa mais importante, que talvez a gente vá falar disso mais claramente adiante na entrevista, mas... Era mais do que isso, porque eu encontrei meu lugar no Canadá, no mundo. Eu tinha certeza que eu queria viver aqui. As pessoas que eu conversei que fazem isso é mais no sentido de uma chance extra, né? Uma garantia, é mais uma garantia que se der alguma coisa errada, eu vou ter para onde voltar. Mas eu entendo o seu lado também. Eu passei muito mal naquele ano que eu voltei lá. Queria acabar com aquilo de uma vez. Eu pensei assim... eu não quero mais isso. Eu não quero isso. E é muito pessoal. É muito pessoal. É muita gente, familiares, conhecidos. Como assim? Por que você não pede uma licença? Você não precisa se exonerar. Teve todo um estresse de uma relação burocrática também com a instituição em si. Eventos que aconteceram, que não vem ao caso aqui. Mas que... É isso que eu acho. Assim, é diferente. Eu nunca me senti refém de ser funcionária pública. Que eu acho que é uma coisa... Por exemplo, a grande crítica das pessoas, da sociedade, em relação ao funcionalismo público no Brasil, é que eles têm imaginário que o funcionário público não trabalha. E esse é o primeiro engano da sociedade civil. Da sociedade como um todo. Porque eu posso falar pela minha experiência própria. Eu trabalhei muito como funcionária pública. Tinha uma série de privilégios? Talvez sim. Por exemplo, como funcionária pública da Universidade Federal, eu tinha direito a 45 dias de férias. O que é uma coisa, a gente conta isso no Canadá, eles dizem, o quê? Surreal. Surreal. Sim.
Mas eu nunca podia tirar férias, por exemplo, na época que eu queria. Tem as férias escolares, tem toda uma outra coisa de o tanto de horas de aula que você dá e o tanto de horas que você prepara a aula para dar. Estar na aula não é só ir lá e dar a aula. Correção de prova, esse tipo de coisa também, né? E mil coisas. E no Brasil você tem que dar a aula, orientar aluno, supervisionar aluno, escrever artigo, participar da gestão, fazer projetos que atendam façam a conversa, o diálogo da universidade com a comunidade, que é a extensão. Então, assim, eu não sei, deve ter sim algum funcionário público que não trabalha no Brasil, tenho certeza que tem. A gente liga a TV e tem. Coisa, na área privada também tem. Mas eu falo isso porque também chegou a isso. Quando eu me vi de volta no Brasil, eu me vi nessa posição de que eu estava na minha posição estável. Era essa a minha posição. Eu, claro, ia poder progredir na carreira em termos de níveis, né, que você tem como professora. E era isso que eu ia fazer. E, basicamente, eu não estava feliz. Que é o que, na verdade, o que importa, né? Então, a minha decisão, ela foi guiada, talvez, por tudo isso. Então, eu me exonerei, vim para cá. De novo, eu considero numa posição de imigração privilegiada, porque eu vim de novo com a LMIA. Ah, não foi pelo sponsor, então ela te deu outro LMIA. Só que esse LMIA você já estava exonerada. Aí você não precisava voltar. É correto? É isso. Aí eu vim com a LMIA, mais um ano de contrato. Ele sempre faz um ano, né? Uma job offer com um ano de contrato. Vim para trabalhar. Então eu tinha uma work permit. Legalmente, vim trabalhar. Acho que essas... tá. Beleza. E, claro, aí passei a planejar minha vida pessoal. E volta para o cenário aí a coisa de que eu também estava me relacionando com um canadense. Só que, o que aconteceu? Casamos em fevereiro de 2020. Nossa, um mês antes da pandemia. Para ser mais precisa, no dia 22 de fevereiro de 2020. Minha família veio muito bem pro casamento, passou alguns dias aqui. Eu nem fiz lua de mel, porque daí como a minha família estava aqui, né? A gente disse, não, vamos viajar, porque né, a família está aqui, vamos ficar aqui com a família. A família tinha vindo. Literalmente, o aeroporto... Minha família entrou no avião, o aeroporto fechou, quando eles voltaram pro Brasil. E a pandemia começou. E aí, começou a novela imigração. Porque eu dei entrada no meu processo de sponsor, só que com a pandemia, você pode imaginar o que foi. A gente viveu isso, a gente sabe, né? Então, o que era para ter sido simples, mais simples, talvez, se tornou muito complicado na minha vida. Muito complicado. Eu tenho casos de amigos, eu lembro, eu dei entrada no meu PA, o final, eu dei entrada em dezembro, aí cometi um erro lá, enfim, em janeiro de 2020. Só que eu não peguei... Assim, eu em junho já estava com o meu PA. Foi muito rápido. Mas eu tenho amigos que aplicaram... Quem aplicou antes, por incrível que pareça, foi pior. Um amigo meu aplicou em agosto de 2019. Eu tinha aplicado meu primeiro em dezembro, né? Agosto de 2019. Só que o que aconteceu? Em março, que era o prazo que estava no processo antigo, tinha que mandar os passaportes. E ele caiu bem no limbo da imigração quando eles mudaram pro lende automático. Eu já entrei no lende automático, eu já estava em junho. O PR dele... Por causa disso, que entrou no livro, não sabia o que fazer, demorou 2 anos para ser aprovado. 2 anos, gente, que era para ter eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, uma das palavras que define o Canadá é eficiência, é competência em vários âmbitos. Mas no que se refere, se a gente pensa que o Brasil é um país que sofre pela burocracia, a gente também sofre aqui pela burocracia. E quando a gente é imigrante, lembra que você não está no seu país. Então, o que eu vivi, e o meu marido aprendeu com isso, porque para ele era assim, eu não sei por que você fica tão nervosa. Por que não? Imagina. E canadense é a pessoa mais otimista. Eu não sei, o meu marido... Eles não tem noção nenhuma de imigração também. Você fala de PR, zero. O que é isso? Nenhum canadense sabe. Nenhum canadense sabe. Aí ele vive dizendo, não, porque você já é canadense. Não, eu não sou. Eu, no momento, tenho uma work permit, porque eu tenho um contrato com a universidade, period. Quando esse contrato estava por vencer, eu já tinha aplicado. Pro Marital Sponsorship, né? Acredito. Pro sponsorship. Né? Dele. Dele. Tá. Ele era o meu sponsor, meu patrocinador. É o Marital Sponsorship.
O que acabou acontecendo nesse mar de confusão que virou o Departamento de Imigração, setor, sei lá como é que se chama, no Canadá, foi por um erro da imigração. É o CRCC, né? Que é... Deixa eu me lembrar a ordem correta. Primeiro, quando você submete... Eu mandei todos os papéis do meu PA naquela época, era em paper-based. Tá? Não era tudo digitalizado. O Martel é paper. Mandei tudo, né? Fiz com um consultor de imigração. Você manda, você recebe uma carta dizendo: recebemos os seus papéis. Se houver alguma coisa faltante ou alguma coisa, faremos contato. Era isso que a carta dizia. E você não recebe mais nenhuma notícia na vida. Você continua trabalhando. Porque segue você tem a vida e reza. Pandemia. Vou abrir a caixinha do correio um dia. Aquele envelope cheio de coisa. O que é isso? Todos os meus papéis de volta. Todos. Devolveram todos os papéis. E o processo, tá faltando não sei o quê. Tava faltando um papel. Eu falei, gente, mas só um pouquinho. Não era que se faltasse o papel, não era mais assim me pedir o papel. E eu mandava. Devolveram tudo. E agora o processo não é mais paper-based. Tem que ser tudo online, tudo digital. Isso já significa um atraso do tamanho do monte. Você voltou para estaca zero. Começou de novo. Não contente com a situação, a universidade paga meu próximo LMIA. Renova meu contrato, que seria o meu terceiro contrato com a universidade. Lembra? Eu já tinha tido aquele meu primeiro. Esse tem um seria limite o terceiro. de 2 anos, não tem? Não, você pode renovar por Não. A job offer é por um ano LMIA. Depende do LMIA. O meu foi de 2 anos. No meu caso era nesse tempo. Recebo meu consultor de imigração, me liga e diz: Renata, eu não sei como te dizer isso. Deu isso o quê? Seu work permit foi negado. Eu disse: quê? No mesmo dia que eu fui negada, o meu filho, que estava como dependente da minha situação, ele foi aprovado. Só para falar, a gente não vai discutir isso nesse podcast, não é o objetivo, mas eu quero dizer que este erro me custou, porque eu fiquei sem status durante a pandemia, sem poder trabalhar, 9 meses sem receber salário. Nossa. E o meu marido caiu na real, que imigração não era essa simplicidade toda. Recorremos a MP, né, tudo. Foi traumatizante e foi nesse momento que eu pensava assim, por que eu não apliquei para essa imigração? Na minha, sabe, no meu, baseado na minha história. Mas, enfim, ficou muito difícil. Imagina... Você ficou sem trabalho. Eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu reafirmo de novo. Eu trabalho para imigração de graça. Sabe? Porque não tem como. É absurdo o que eles fazem. Então, e o mais difícil é que você tem que imaginar assim, que era na pandemia. A imigração, o Canadá lançou uma série de políticas para regularizar as pessoas que estavam ilegais, irregulares, com vistas a dar condições para as pessoas viverem ok. Só que eu, na minha experiência, eu era uma pessoa casada com canadense, pagando meus impostos no meu terceiro contrato de trabalho era erro isso, não, claro que entendeu? O que eles alegaram é que a taxa de LMIA não tinha sido paga, o que custa 200 e poucos dólares. Eu falei, impossível, porque um dos documentos que a gente anexa é a cópia do pagamento. Eu falei, tava lá. E aí você não tem, assim, uma pessoa para quem você procura. Você liga para aquele telefone que nunca vai cair em ninguém, até que cai em alguém que diz, olha, seu processo está ongoing. Você tem que esperar, lamentamos. Eu não podia, na pandemia, voltar para o Brasil. Não tinha como, primeiro não tinha avião. Não tinha como ir. Ficou um tempão sem Se eu fosse para o Brasil, eu não tinha como entrar, né? Como é que eu ia sair sem status, ia querer entrar de novo? Ia ser uma confusão. Então, gente, imigrar não é trivial. Planejar é essencial. Eu estou aqui, como eu disse, contando sobre a minha carreira, que de fato teve altos, né? Porque eu tive oportunidade, baseado primeiro na minha qualificação profissional que eu já tinha do Brasil, que foi valorizada, foi reconhecida, eu tive oportunidade.
Tive um segundo momento de reconhecimento muito importante, porque eu fui convidada para voltar para o laboratório onde eu tinha trabalhado como pós-doc, tinha feito pós-doc trabalhado, né? E voltei como pós-doc. Isso foi bastante importante, mas não foi simples, né? Não foi trivial. Então, quando as pessoas falam de imigração, ou o que representa ser imigrante, né? Como você se sente como imigrante num país como o Canadá, que é friendly, em que os imigrantes são bem-vindos, não é assim, não é eu casei com um canadense, está tudo resolvido e pronto, né? Não, e eu falo bastante isso. Eu falo, se eu tivesse planejado e acertado, esse podcast não existiria. Porque só existe porque eu errei muita coisa no planejamento, meu planejamento de carreira. E eu não quero que as pessoas passem por isso. Exatamente, é por isso que a gente vem, né? E conta essas coisas. Às vezes as pessoas no Brasil, elas pensam, quando eu digo, não é bem assim. Quando eu falo de fonoaudiologia especificamente. Por exemplo, hoje, então, as pessoas pensam que ela tá lá, ela não quer que a gente vá. Eu não tenho porquê. Por exemplo, uma das coisas específicas sobre fonoaudiologia, não sei se você sabe, Rodrigo, fonoaudiólogos são profissionais que estão na lista de profissões de interesse que o Canadá tem interesse, precisa de fonoaudiólogos. No entanto, não existe uma conversa, uma bridge, um programa como que a gente chama bridge? Um programa que faça a conversa entre o órgão regulador da profissão e a imigração em si, a necessidade do país. Por isso que eu estou dizendo, porque no Brasil, por exemplo, primeira diferença, fonoaudiologia é uma profissão em nível de undergrad, de bachelor. E no Canadá é uma profissão em nível de master. Então, por exemplo, eu vou dizer, eu sendo PhD, pós-doc, professora, ensinando pessoas em nível de mestrado e doutorado, recebi como retorno, quando eu estava iniciando meu processo, eu tinha gastado alguns dólares em traduções juramentadas e tudo mais para solicitar minha licença clínica, que eu não tinha horas práticas no meu estudo, na minha formação como fonoaudiólogo, em nível de mestrado. Eu disse, como assim? Isso foi o Wes que fez isso? Não. Aí são... Boa colocação. São dois processos. Uma coisa é você ter o reconhecimento do seu diploma. O WES ou a UFT, seja a via que você escolher para reconhecer o seu diploma. O WES vai lá e olha o seu diploma, olha o diploma e diz, este diploma é verdadeiro, você é fonoaudióloga. Você tem um bachelor em fonoaudiologia. Você tem um reconhecimento do seu diploma. Isso é uma coisa. Seu diploma é reconhecido. Eu tenho assim como eles reconheceram que eu tenho um Master em Linguistics, um PhD em Linguistics. Isso é muito bom você falar, porque é verdade que as pessoas acham... Que é a mesma coisa. Que é a validação da profissão, é isso. Isso é muito bom falar, que a gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. Tem profissões no Canadá que não são profissões regulamentadas. O que são profissões regulamentadas? Médico, arquiteto, engenheiro. A profissão em si. Você é arquiteto, você pode vir para cá e trabalhar em outras profissões que são relacionadas à arquitetura, mas você não é o arquiteto. Na área da saúde, isso é especialmente importante. Por quê? Porque você tem uma profissão que é regulamentada. No Brasil, você não pode ser médico sem ser registrado no Conselho Regional de Medicina. Você não pode ser fonoaudiólogo sem ser registrado no Conselho Regional de Fonoaudiologia. Aqui é a mesma coisa. As províncias funcionam diferentes, há algumas diferenças na regulamentação, mas eu vou dar para vocês o exemplo de Ontário, que é onde nós estamos. Aqui existe um órgão, que é o órgão que regulamenta a profissão, que os profissionais são registrados, isso existe para a proteção da sociedade, né? Que as pessoas que atuem são legais, elas podem legalmente atuar, porque elas vão lidar com a saúde das pessoas. Então, você precisa estar registrado nesse conselho, você paga uma anuidade, como no Brasil, né? Só que você ter o seu diploma que diz, você se formou em tal coisa, você é formado em fonoaudiologia.
além de você ser formado, isso é uma das coisas que o órgão regulamentador aqui vai te pedir, que é a validação do seu diploma, que o ex vai mandar direto para eles e tal. Existe uma série de outros requisitos que eles vão analisar, você tem que abrir um processo, para daí eles te darem o teu registro profissional, a tua licença, que é o que eu... Tudo bem, vamos combinar, é obtuso. É obtuso. Por quê? No meu caso, eles poderiam pedir para eu fazer alguma outra comprovação, mas eu disse para eles... Mas no tempo que eu fiz mestrado, nem existia mestrado em fonoaudiologia. O mestrado, você saía da fonoaudiologia e fazia mestrado em linguística, fazia mestrado em psicologia, fazia mestrado em áreas afins. Porque eu sei que não parece, mas eu já tenho uma certa idade. E na minha época não tinha, né? Então, para o órgão regulamentador, nesse momento, interessa a sua vida como estudante, como que você foi formado naquela área. E o que eles me disseram é isso. A sua formação não é em nível de mestrado. Então, eu não era uma fonoaudióloga formada em nível de mestrado em fonoaudiologia. Caramba. É muito complicado, é delicado. Não vou discutir o mérito. Eu também já, no Brasil, participei do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Eu sei o quanto é importante que exista o órgão regulador da profissão. É muito importante, porque senão você pega aí, qualquer um sai e diz, eu sou fonoaudiólogo, vou atender. Pega o seu filho, sei lá, e diz, vou ensinar ele a falar e tudo bem. Não, não pode isso. Mas eu estou dando este exemplo para que vocês vejam que não é trivial, e que existe uma demanda do país dizendo nós precisamos de fonoaudiólogos, mas não existe atualmente, até este momento em que estamos aqui, um programa que faça a passagem, entendeu? Que consiga trabalhar com essa questão da regulamentação. Claro que se você fez, por exemplo, você fez o seu mestrado em fonoaudiologia na Austrália, primeira coisa, você já fez em inglês, estou pegando um país longe para, né? Você já fez em inglês, porque quem não faz a formação em inglês vai ter que fazer a proficiência. Ou IELTS, ou TOEFL, e você tem que tirar no IELTS uma média de 8 em todas as skills. Porque como que você vai ser fonoaudiólogo, trabalhar com a linguagem, se você não tiver uma certa proficiência? Abre aspas, fecha aspas, sabemos que essas provas têm um monte de business aí no meio, mas enfim. Totalmente, já conversei. Isso é outro caminho de discussão. Outra 100 no TOEFL, 8 no IELTS. Para prestar, abrir também, você tem que comprovar. Mas todos os documentos, etc. Então, assim, não é assim, você tem o seu diploma reconhecido, você vai poder atuar como, nesse caso, no meu caso, fonoaudiólogo, não é. Só que para atuar em pesquisa, como eu não trabalho com paciente... Não precisa. Eu não preciso. Mas voltando, então, vamos continuar um pouquinho. Aí quando você passou esse período que você não podia trabalhar, você ficou em casa, esperando, teve a resolução, e aí você conseguiu voltar. Na verdade, eu atuei como voluntária na universidade durante esse tempo, porque era pandemia, pelo bem da minha sanidade mental. Eu disse que a universidade foi clara, nós não podemos te pagar, você não pode trabalhar. E eu atuei como voluntária daí nas atividades do laboratório, de acordo, né, do diretor do instituto e tudo mais. E tive um baita suporte da direção do instituto, porque chegou um momento que alguém me disse, você precisa de um advogado. Eu falei, gente, eu tô sem salário, eu não posso pagar um advogado, ainda mais aqui no Canadá. Não tenho como, o Instituto me deu suporte através do advogado do Instituto para tentar revisar o processo. Enfim, quando o advogado tentou revisar o processo, entrou em contato com as solicitações legais, veio a resposta daquele... Eu comecei um segundo processo, eu disse, vamos começar outro, porque esse a gente não localiza mais. Comecei um segundo processo, aí veio a resposta do primeiro, que valeu para eu trabalhar 2 meses, aí... enfim... Saúde entre mortes e feridos, hoje em dia, aí veio o meu PR, um dia na vida, né? Aí o sponsor também manda de volta, demora, ninguém localizava. Mas um dia, gente, a resposta vem. Quando que você pegou seu PR? Gente, só abrindo a carteirinha agora para ver, foi em 2022? Demorou, Demorou. 2 anos da entrada bastante tempo. Aí veio o PR, aí claro, a Work Permit também tinha sido LMIA de novo, né, e tal. E aí também em 2023 eu fui promovida, então hoje eu sou Scientific Associate. Nossa, né? que legal. E o que é um cargo de pesquisa, né?
E para fechar o círculo, como eu contei para vocês que a primeira vez que eu vim para o Canadá em 2016 foi para assistir o primeiro curso do método, que é o método que essa professora criou para análise quantitativa da videofluoroscopia. Hoje em dia, eu viajo com ela quando ela dá o curso de treinamento em Toronto. Ela dá o curso, obviamente ela dá a parte principal, mas a parte prática eu dou junto com ela. E a gente também viaja para outros países para ensinar esse método. E eu vou com ela junto. E agora, em agosto, vamos pro Brasil, de novo, para ensinar. E eu vou junto com ela. Então, assim, eu me sinto muito realizada. Com certeza. E pela escolha que eu fiz e pelos preços que eu paguei para tudo isso. Eu acho que o preço que, infelizmente, nós imigrantes temos que pagar, né? Eu já conversei, assim, 187 pessoas aqui e eu conto nos dedos as pessoas que não tiveram nenhum tipo de problema. Até as pessoas que já vieram com o PR, porque, beleza, tirou um grande pedaço, uma grande dificuldade. Mas existe aquela adaptação no mercado de trabalho, existe adaptação de vida, são desafios também. Raríssimas as pessoas que vieram aqui e tudo foi um mar de rosas, assim, não existe isso. Não existe. Mas sensacional, história fantástica. E vamos entrar agora nos quadros do Carreira do Canadá, que tem muita coisa legal ainda pra gente conversar. Vamos aqui, nosso primeiro quadro é um quadro de lazer, né? Então, tem alguma coisa assim, a gente fala muito de carreira, muito de trabalho, muito de coisa, mas com certeza teve os momentos de folga. Tem alguma coisa que você sente falta no Brasil, que você fazia, que infelizmente você não consegue fazer, ou de repente você descobriu alguma coisa aqui no Canadá que, caramba, que legal não fazer no Brasil e agora você faz? As duas coisas. Eu morro de saudade de piscina e você vai rir e dizer, como assim, Renata? Eu morei em lugares, meus últimos lugares que eu morei no Brasil, eu tinha piscina no condomínio. E no Brasil, tudo bem, eu morava no Rio Grande do Sul, que tinha inverno, que é mais frio do que os outros lugares no Brasil, mas eu tinha piscina, entendeu? Aqui, nossa, Renata, que fútil que você é, mas você está perguntando de lazer. É pessoal de cada um. Eu moro numa casa e eu já perguntei pro meu marido, não dá pra gente botar uma piscina? Ele falou, pra que você quer botar piscina? Pra 2 meses, ele falou. Porque, gente, faz muito frio aqui, mas o Rodrigo pode confirmar, é muito quente no verão. Pra mim, assim, eu detesto calor. Então, pra mim, as pessoas se preparam pro inverno, eu me preparo pro verão. Porque eu tenho que ter um controle mental. Porque exatamente. E aí, as pessoas... É claro que existem o que acontece? Quem mora em muitos condomínios aqui em prédios tem piscina indoor. Então, você tem piscina o tempo todo, você usa no inverno e no verão. Pra gente que mora em casa, pra você ter uma piscina é um baita investimento. E no inverno é caro pra manutenção, né? Pra ele deixar a água baixa, não congela a água. Exatamente. E o meu marido diz mais uma coisa que eu não tinha pensado nisso quando eu tava, né? Mas eu queria tanto uma piscininha. Ele falou, por que você quer piscina pros raccoon tomarem banho? Ele falou. Tem isso também. Ele falou, vai deixar piscina pros raccoon, entendeu? Mas você pode ir nos centros comunitários, né? Mas daí eu tenho que ir no centro comunitário, eu tenho que marcar o horário, né? Assim, pelo menos é o que... Em Mississauga, nos centros comunitários que eu tenho ali perto da minha casa, um é indoor, eu não queria piscina indoor, eu queria... Mas tem outdoor também. Aí descobri uma que tem outdoor. Daí tem que ser no horário XYZ, entende? Você falou assim, qual é uma coisa que você fazia que você não faz aqui? Então, assim, eu não faço aqui. Né? Isso é uma coisa que eu não tenho... É uma coisa que eu sinto falta. A gente tá no verão agora, você perguntou. Eu sinto falta. Porque eu posso ir, sim. Como, de repente, lá eu iria no clube. Mas é diferente de você ter e você dizer assim, vou ali, chegar em casa, tá calor, vou ali, né? Não precisa fazer toda aquela preparação, né? Eu vou me organizar para ir. Você tá afim, vai, já era. Você quer entrar 2 da manhã... E tudo bem, vai ter um monte de gente que tá ouvindo isso e vai dizer assim, ai, mas que fútil. Enfim, é uma coisa lazer. A gente tá falando de lazer. Não... Cada pessoa tem uma realidade diferente também. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi a gostar aqui, que eu nunca tinha feito no Brasil, até porque no Brasil a gente não tem essa tradição. Todo mundo aqui me pergunta, né, se eu gosto de futebol, que eu nunca... Não é uma coisa que... O brasileiro tem que saber de futebol e carnaval, né? As duas coisas não necessariamente são coisas que eu gosto. Nada contra, mas enfim. E aqui, eu fui assistir um jogo
de futebol americano, né? Totalmente ao acaso, porque um amigo do meu marido ofereceu uns tickets um dia pra gente ir ver um jogo do Tiger Cats, que é o time de Hamilton, de futebol americano. E eu falei pra ele, vamos, eu nunca assisti um jogo desse, eu quero assistir. Fui. Os primeiros minutos de jogo, eu, chocada, com aquele barulho de capacete, pau, e eu pensando, meu Deus, isso é traumatismo craniano, meu Deus, que coisa horrível. No terceiro quarto, eu já tava de pé, e o meu marido olhando pra mim assim, quem é você, né? Adorei. Quero dizer pra vocês que hoje tem time, eu sou torcedora do Tiger Cats, né? E é muito engraçado porque já teve jogo, em Hamilton, que a gente foi, por exemplo, o time de Hamilton jogando contra o time de Toronto, né? Mas eu sou Tiger Cats, tenho a jersey e tudo. E passei a entender desse jogo, desse esporte específico, que era uma coisa que eu nunca tinha me conectado antes. E a NFL, você assiste também ou não? Não, devia assistir mais, entendeu? Não tenho tanto tempo para assistir, não sou muito ligada em televisão. Mas a coisa de ir... Mas você pode ir em Buffalo ver, né, a NFL. Exatamente. E esse amigo do meu marido, ele é um dos fundadores do time, da construção do estádio, ele é lá de Hamilton. E ele mandou um dia, ele estava reassistindo um jogo, foi muito engraçado, que ele mandou pra gente o screenshot da torcida. E foi um dia que eu fui com meu filho assistir o jogo, todo mundo assistindo o jogo sentado, que eram os dois únicos em pé na torcida, eu e o Arthur, porque a gente tem um outro jeito de torcer, né? Brasileiro, tá brasileiro, a gente levanta, a gente vai junto e tal. Mas então, xinga, galera. Isso aí. É uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu passei a fazer aqui que eu não fazia antes. Nossa, muito legal. Show de bola. Vamos aqui para a próxima, que esse quadro é bem legal. Pergunta simples e direta. O que é o Canadá para você? Meu lugar no mundo. Eu me encontrei aqui. Eu acho que foi sei lá, eu precisei trilhar esse caminho de nascer em outro lugar para chegar aqui e para reconhecer esse lugar aqui. Mas lembra aquela sensação que eu falei que eu tive em 2016, na primeira vez que eu vim aqui, que eu estava na cidade... Olhei para aquela torre e falei, eu vou voltar aqui. Eu nem sabia direito. Eu não tinha nenhum plano. Eu nunca tinha pensado, vou emigrar para o Canadá. Não. E eu hoje vejo que era aqui que eu queria estar. É o meu lugar no mundo. Eu não me imagino morando em outro lugar. Muito bom. Vamos para o nosso terceiro quadro, que é um quadro clássico do Carreiras no Canadá, para quem está tendo o primeiro contato, que a gente chama de sal na neve. Sal na neve é uma analogia, né, que a gente faz quando o governo joga sal antes e às vezes durante também as nevascas para abrir os caminhos. Então, você que está assistindo, você se interessa pela área de fonoaudiologia, pela área de pesquisa, eu vou perguntar agora quais são as dicas principais desses profissionais que querem de repente fazer um pós-doc ou de repente seguir carreira na área. Enfim, quais são as dicas essenciais? Eu acho que a dica essencial é o que eu já comentei anteriormente. Eu acho que se você é fonoaudiólogo, você tem uma área de interesse específica na fonoaudiologia pela qual você se interessa e você almeja vir para o Canadá ou para outro país, você quer ter uma experiência de estudar fora do Brasil, veja quem são as pessoas que produzem nessa sua área de interesse, quem são os pesquisadores e faça contato, porque como eu disse, a gente manda um e-mail. Meu inglês, então, não era... Como eu disse, não era toda essa coisa. Fiz o e-mail, revisei e tal, passei no tradutor, mandei para ela. Olha, eu sou fulana, eu estudo isso, eu estudo... E ela me respondeu. Claro que daqui a pouco você vai mandar 50 e-mails, 48 não vão te responder, 49 não vão te responder. Alguém vai te responder, né? Agora, eu acho importante que não seja uma... Claro, eu quero ir para o Canadá, então procure quem são os pesquisadores no Canadá. Mas, às vezes, a sua oportunidade não é tanto no país que você... deseja, mas com a pessoa que realmente pode agregar na sua carreira. Então, pesquise sobre a área que você tem interesse, tente identificar quem são as pessoas que produzem e faça contato. O não você já tem. Sensacional, dicas valiosas. Vamos para o nosso penúltimo quadro, que a gente chama de canadômetro, né? Um quadro, na verdade, ele é mais recreativo, né? A galera gosta, é mais livre do que os outros, né? Temática mais leve, onde eu vou dar duas opções.
para Renata. Eu vou dar uma opção brasileira, uma opção canadense. E ela vai ter que escolher qual que ela prefere. O objetivo do canadômetro é justamente esse, medir o quão canadense a Renata é. E nessa temporada nova aqui, a gente costuma dizer que se o Brasil tiver mais opções do Brasil, a gente recolhe o passaporte canadense, vamos botar no cofrinho aqui, e é isso. Brincadeiras à parte, vamos começar o canadômetro. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Esquibunda na duna ou tobogangue na neve? Tobogã na neve. Então vamos... Gente, desculpa. Então, vamos pro Canadá. Agora a segunda que a gente adaptou aqui. Pão de queijo ou donut? Pão de queijo? No doubts. Trânsito de São Paulo ou rush hour de Toronto? Bah! Puta, acirrada. Acirradíssima. Eu acho que rush hour de Toronto, porque eu acho que o trânsito é mais civilizado aqui do que o Brasil. Sabe uma coisa que eu vejo? O brasileiro dirige melhor. Porque aqui, o carro aqui só acelera e freia. Exatamente. E eles conseguem fazer cada barbeiragem que, meu Deus, se botar uma marcha aqui, eles não... Exatamente. Choram, né? Não, totalmente de acordo. Mas as pessoas aqui obedecem mais a regra de trânsito. Verdade, concordo. Então... 4. Gambiarra ou DIY? DIY. É do it yourself. Que a pessoa, eles chamam aqui, né? É do it yourself. Que... A gente não gosta, mas é do it yourself. Então vamos lá, Canadá. 5. Feira livre ou farmers market? Feira livre. Essa com pastel de feira e tudo. Tem pessoas que vêm aqui e falam farmers market. Eu falei, cara, você não foi numa feira, velho. Não, feira livre. Desculpa. Feira livre. 6. Assistir o jogo de futebol ou o jogo de hóquei? E agora? Eu vou falar hóquei porque eu acabei de falar do futebol americano, entendeu? É o mais próximo. É o mais próximo. Faz sentido. Mas hóquei tem sangue pra caramba, né? 7. Filé de arroz e feijão ou poutine? Filé com arroz e feijão. Não, comida, não question. O Canadá vai ganhar qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Fogo de Réveillon na praia ou fogos de Canada Day? Eu não gosto de fogos, então fogos de Réveillon na praia. Porque é verão, família, me remete a isso. Tá, beleza. 8. Tá, 9. Verão de 40 graus ou inverno de menos 20? Inverno de menos 20. Também tô no time inverno. Uhum. Agora a última, essa aqui é tensa. Fila no SUS ou espera no sistema de saúde canadense? Nossa. Disputa acirrada. É acirrada, mas eu acho que é espera no sistema canadense. Então vamos contabilizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pro Canadá. Mantenha o passaporte. Era pra ser mais, viu? Porque eu acho que eu me sinto bem canadense já, mas... É porque tem umas assim de comida que não... Que não tem como. Você não tem como filé com arroz e feijão, farofinha, ovinho, entendeu? E poutine, no way. O próximo canadômetro, eu vou sentar com a Carol e a gente vai botar critérios e botar pergunta. Porque, por exemplo, se tiver... Pode pegar a pessoa que mais ama o Canadá aqui, mas se eu botar 10 comidas, vai ser tudo do Brasil. Vai ser tudo Brasil, exatamente. A gente tem que dar uma equilibrada nesse canadômetro, mas tudo bem. Show de bola. E a gente então agora vai pro nosso último quadro, né? Que é o quadro que normalmente as pessoas gostam também, né? Para divulgar qualquer rede social que você quiser, Renata. Enfim, qualquer coisa, negócio, enfim. O microfone é seu, a câmera ali é sua. Enfim, manda o recado para como as pessoas te encontram, se você quiser divulgar também, fica à vontade. Então, eu não sou empreendedora, eu não tenho empresa, não tenho um business, não tenho porquê, né? Não tenho o que oferecer nesse sentido, mas eu espero que a minha experiência seja alguma coisa que possa servir para outras pessoas. É por isso que eu vim aqui participar desse podcast. O meu Instagram é renata.mancops, meu sobrenome. E fico à disposição para quem tiver alguma dúvida em relação especificamente a trabalhar com fonoaudiologia. Talvez eu normalmente recebo mensagens já e eu tento conectar as pessoas na medida do possível, porque outra coisa importante aqui no Canadá é networking. Então, naquilo que eu puder ajudar conectando pessoas, eu fico à disposição de todos vocês.
É isso aí, pessoal. Obrigado por quem assistiu até agora. E semana que vem a gente se vê de novo. Boa noite.